Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo no canal SFC Raiz, que na verdade era para ser um vlog, mas recentemente a zica está tão grande, mesmo nessa véspera de Semana Santa, que a minha filmadora acabou esgotando toda a sua memória e eu não pude gravar tudo o que eu gostaria como testemunho ocular dessa partida, na qual o Santos, na véspera também do seu aniversário de 110 anos de fundação, venceu a equipe da Universidade Católica do Equador e proporcionou um alento, uma alegria, né, nessa data comemorativa, né, do nosso grande e glorioso alvinegro praiano. Bom, começou logo na compra de ingresso. Eu tentei várias vezes pelo site oficial do clube, mas com problemas meus relativos ao cadastro eu não consegui, então fui na cara e na coragem com um abuso mesmo. E se deparando, chegando lá na Vila Belmiro, muitos torcedores devem ter ficado muito estressados com um esquema diferente que a Conmebol exige, ao contrário das competições aqui nacionais, na qual há um isolamento maior, um controle mais rígido no entorno dos estádios, na qual só é permitido aqueles que ou são associados ou já aqueles abusos que estão com o ingresso na mão. Sem isso, não tinha o menor jeito de entrar. Eu consegui, mesmo na minha condição de associado, consegui fazer um bigolado e conseguir o ingresso, não mesmo como sócio, mas deu para perceber também, mesmo no entorno, muitos torcedores, aqueles 9 mil presentes que encararam esse horário já ruim e tiveram que testemunhar esse transtorno, não somente a isso, como também nos tradicionais problemas relativos ao programa de sócio também. Mas mesmo assim, tivemos aí pelo menos um final feliz. Nós já estava quase desistindo e voltando para casa, mas aí, em resumo, eu acabei conseguindo, mesmo que entrando atrasado aí pelo menos uns 12 minutos, 15 minutos de atraso, para testemunhar pelo menos um dos lances da partida. O primeiro lance, um gol de perigo que o Santos teve numa cabeçada do Brandão que eu não vi, mas para perceber que a equipe do Santos precisa melhorar muito, mas muito, né, ainda limitando-se ainda nos lançamentos de jogadas aéreas dos seus laterais, que hoje foram o Madison e o Lucas Pires, que embora ruins ainda na marcação, especialmente o Madison, que hoje deve ter pesadelos com o tal do Cortez, que toda a dividida ele ganhava, o Madison não ganhava uma única dividida, mas né, depois num cruzamento, por exemplo, acho que do Lucas Pires, que na conclusão de João Rangulho, o Escovinha, né, na sua segunda partida, ele conseguiu marcar o gol, a abertura do placar para 1-0 do Santos, e para alívio aí da galera, logo no começo. Depois, o que se viu foi uma extensão daí do que se vê, por exemplo, do jogo do Fluminense, pouca criação, e a equipe batendo cabeça na hora de marcar os jogadores dos adversários, que estavam com o esquema 4-3-3 e o Bustos com 4-4-2. Tá? Também temerosos de um adversário que estava acostumado a enfrentar nos seus tempos de futebol equatoriano. Então ele respeitou muito essa equipe. E não é para menos, é uma equipe que vai para cima também, conseguiu fazer marcação alta na gente, a gente ainda continua com essa dificuldade, e pressionando bastante e dificultando na nossa saída de bola, né, continuando com ainda aquele bumba meu gol de João Paulo, só assim que vem para sobressair. Mas no lances que talvez eu esteja do Lucas Braga ou do Madison, não sei agora, não lembro, que ele perdeu, reclamou de falta que eu acho que para mim não houve, e acabou pegando a cobertura nossa de meio campo e defesa desprevenido para conclusão deles um gol de empate. Para mim não foi falta, então, eles inclusive reclamaram bastante, o Bustos tomou um cartão amarelo por causa disso, mas o que não foi isso pretexto, por exemplo, dessa falha de marcação, em especial falha também na conclusão de jogadas nossas. A gente continua com esse problema no meio. E o Ricardo Goulart hoje totalmente péssimo, péssimo dos péssimos hoje, errando quase todas, e já com aquela corridinha de alguém que parece escondendo alguma lesão. Eu não me simpatizo com a maneira de correr do Ricardo Goulart, me desculpe galera, mas eu torço para quem é minha língua. Ele veio para ser referência, mas talvez não para aquilo que o Bustos propôs hoje. Um cara mais um cara de ligação, ele é um cara mais de definição do que de ligação. Então acho que talvez ele se perdeu em relação a isso. E o William Maranhão, acho que não dá. A galera ficou pegando no pé do William Maranhão e não é para menos. Além de errar muito passe, ele bateu cabeça de novo também na cobertura, especialmente no segundo gol deles, que fez eles virarem a partida.
ninguém marcou e podia ter sido ele, podia ter dado um pouquinho mais de atenção e eles, de longa distância, acabaram por virar a partida num primeiro tempo totalmente péssimo nosso. Nem mesmo o Lucas Pires, por exemplo, ruim na marcação também, muito nervoso, mas depois ele compensou na etapa complementar na base do ímpeto dele, com a equipe toda correndo atrás, com o Fábio Bustos fazendo aquilo que a torcida acho que pediu em uníssono, né? Saída do William Maranhão para pousar no Celo, que ainda continua aqueles maneirismos dele, mas né, um pouquinho mais de ofensividade para o time. Aliado, aí acho que eu vou dizer, o grande fiel da balança da partida foi, primeiro, a entrada do Ângelo, que deu um ânimo para a equipe, dando, né, pedindo para a galera incentivar, para a torcida incentivar, com o sangue novo dele, ele conseguiu reanimar a equipe. Com isso, ele adquirir mais confiança para a equipe conseguisse pelo menos aí arrancar o empate, com um pouquinho mais de ofensividade, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo com os problemas de ligação, né, especialmente no meio. O Léo Batistão, que deu mais dinamismo, né, do que o Ricardo Goulart na partida, há de se destacar também a atuação dele também, que foi premiada depois com o lance do pênalti, na qual ele teve a personalidade de falar, eu vou cobrar, e deu aí o gol de empate para a galera, e a torcida incentivando depois foi fundamental adquirir confiança, né, diante de um time que já estava mais acostumado, mais propenso a fazer cera. Inclusive, muitas reclamações da torcida porque o árbitro parecia esconder o cartão amarelo para o goleiro que fazia a cena direto e acabou dando para o João Paulo. Mas isso é um outro detalhezinho aí que eu vou até falar nas considerações finais, aliado a outros. Mas continuando aí na crônica da partida, depois entraram outros jogadores, o Pirani para a entrada do Fernandes. Acho que a entrada do Batistão especialmente deu um pouquinho mais de dinamismo também para do Brian Angulo, que estava mal. Inclusive no lance do primeiro tempo, eu acho que podia ter, inclusive, até ter concluído um lance que ele estava com um a menos, com o jogador dele sendo atendido, e no lance que estava cara a cara com o goleiro, em vez de bater de primeira, ele perdeu o tempo da bola. Fiquei muito pé da vida com o Angulo por isso, mas acabou sendo premiado depois com a entrada de Lucas Barbosa, né, e outro que eu me lembro aqui, galera, me desculpe porque eu fiz 5 substituições, mas o Lucas Barbosa acho que deu um pouquinho mais de proposta para aquilo que o Fábio Bustos queria para o Lucas Braga e ele não correspondeu muito, né? E aí eu vou dizer agora, o Ângelo, que entrou no lugar do Lucas Braga, né? Aí o Lucas Barbosa, aí sim, ele entrou no lugar do Rúlio, que acho que já estava cansado, e deu, né, um pouquinho mais de vigor para que depois no lance dele, no cruzamento, o Brian Angulo concluísse e desse números finais para a partida. 3-2, um resultado importantíssimo para nós na competição e nessa data para lá de especial do Santos, né, com toda a dose de drama, um resumo daquilo que todo torcedor santista que se entende como aquele apaixonado que tem Santos no sangue, galera da base realmente dando sangue novo, torcida incentivando e ficando descabelada com erros de arbitragem, a gente se superando mais uma vez esses suspeitos, digamos, inobservações de arbitragem, como o lance anterior, que a bola tinha batido no braço do zagueiro, podia ter sido pênalti já antes do lance do pênalti do Léo Batistão, por exemplo. E é isso, né, galera? Desculpa aí alguém, mais um que eu não estou me lembrando quem entrou. O Pirani entrou no lugar do Rodrigo Fernandes, e outra, se eu vou tentar me lembrar aqui, mas na minha empolgação, eu vou dizer aqui, dar minhas considerações finais e mostrando aí imagens, né, da galera aí que incentivou bastante. E concluindo, né, eu vou continuar sendo crítico à gestão Andrés Rueda, vou continuar dando meus pitacos, não sim pelos reforços, né, que posso dizer assim, dos reforços que ele, principalmente o William Maranhão e o Auro, por exemplo, que nem sequer está sendo relacionado pelo Fábio Bustos, o Auro que o Edu da Sena trouxe, pelo fato de ele conseguir inflacionar a folha salarial de uma equipe de 14 milhões de reais, mais propensa a lutar para não cair ainda do que, por exemplo, uma equipe que está até a final da Libertadores era mais competitiva com uma folha salarial de 10 milhões.
Então, nesse ponto, eu vou continuar criticando o Rueda, mas não dá para criticar a atitude, na minha opinião, dele, por exemplo, nos bastidores, na qual ele confirmou que iria mesmo tomar uma medida mais drástica em relação a um certo portal de conteúdo que abriga um certo colunista que provocou toda aquela polêmica no folhetinzinho dele, e desmerecendo e desrespeitando sim o Santos Futebol Clube, o nome, fazendo troça do nome do clube. Olha, é até engraçado que depois na notinha que eles deram, citando liberdade de expressão e censura, vendo que eu não considero isso como um ato de censura. Para aqueles que acham que eu vou dizer o seguinte: o Andrés Rueda, nesse ponto, ele está apenas exercendo a função primária que se espera do presidente do Santos, que até está previsto no Estatuto, o artigo 64, parágrafo A, zelar pela imagem. E zelar pela imagem significa zelar pelo nome do clube. O nome de um clube que sofre para manter patrocinadores, que sofre com falta de exposição na mídia, e diante de um portal que reclama de liberdade de expressão para falar, apenas indicar meia dúzia de linhas para falar do nosso clube. E quando fala, é com o nome deturpado, né, de um colunista, e todo mundo sabe que nem jornalista ele é, embora se apresente como jornalista, fazendo troça ou o que ele chama de metáfora irônica com o nome de um clube que sofre com essas circunstâncias para ter as suas contas em dia. Para esses, né, o Andrés Rueda está certíssimo nesse ponto, e eu apoio totalmente a atitude dele. E em relação à censura, não foi censura não, visto que é o seguinte: os profissionais iniciados, né, pelo portal foram apenas impedidos de entrar apenas com o inicial, mas como cidadãos comuns, como nós, eles podem fazer aquilo que todo torcedor que realmente respeita e ama e se dói por essa instituição e dá o devido valor pelo Santos Futebol Clube fazem, que é pagar o ingresso. Só isso. Ou fazendo, então, inclusive, exercendo o próprio direito que o próprio portal, né, que reclama tanto de liberdade de expressão, utiliza para escolher, por exemplo, a sua política de assinantes, porque nem todos, por exemplo, para quem frequenta o portal, nem todos, por exemplo, também podem ver os comentários ou certos conteúdos do próprio portal. Então, é gozado eles falarem de censura e liberdade de expressão, fazer lacração com isso, né? Sendo que eles próprios também exercem um pouquinho dessa política de restrição, né, para os seus usuários. Então, para certas, né, situações, esse é o legado, esse é o sentido de ser santista, ok? De 110 anos de história, contrariando estatística, 110 anos de história, lutando para que seja valorizado o nome do Criador. E não aqueles que reclamam tanto de liberdade agora de expressão, de censura, que valorizam sempre os que o Santos criou, as crias, mas não estão devido valor para o Criador. Esse sim, o Criador sim merece ser valorizado. Apenas isso, apenas o direito que o Santos tem. Então, meu amigo, você critica ou vou dar sugestões, não, ao contrário desse portal, pelo menos esse conteúdo aqui é de graça, porque não tem apenas outros objetivos do que é fazer aquilo que é defender e exaltar o nosso grande e glorioso Alvinegro Caio. Esse sim merece todo o respeito. Santos sempre Santos, valeu e até a próxima.